Estamos dando início ao culto das 18 horas de hoje e vamos fazer nossa oração pedindo ao Senhor da vida que nos abençoe, que nos dê paz, tranquilidade, compreensão, entendimento e que nos dê fé, força e foco na busca do nosso aperfeiçoamento moral. Que Deus tenha compaixão das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas vicissitudes geradas pelas escolhas erradas que fazemos e que possamos ter consciência dessas escolhas errôneas, equivocadas e rapidamente retomarmos o caminho do bem. Bom, a página que nós vamos ler inicialmente é uma página, que nós chamamos página de abertura, é uma página que trata do amor. E o nosso querido Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele vai na lição 121 buscar uma passagem que está no capítulo 1, versículo 6, da segunda epístola de Pedro. Como nós sabemos, Pedro escreveu 2 cartas chamadas epístolas universais, quer dizer, universal quer dizer que é para todo mundo, não está dirigida a ninguém especificamente. E essa página 121 desse livro chama-se Chamamento ao Amor. E a passagem, que é do capítulo 1, versículo 6, diz assim: e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Gente, isso é tão profundo, é de uma profundidade candente, porque nós sabemos que o conhecimento se centra dentro de 3 nichos do conhecimento, fundamentalmente, que é a filosofia, a ciência e a religião. A religião tem sido muito discutida se incluiria aí ou não, mas vamos chamar de religião. Seria um conceito ético-moral, não é? E vamos chamar esse conceito ético-moral de religião. Por quê? Porque esse conceito ético-moral nos aproxima e nos religa ao Criador. Então, vai dizer assim Emmanuel: aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la. São atitudes de que, efetivamente, não podemos prescindir se é que nós, de fato, aspiramos à obtenção do conhecimento elevado, do conhecimento superior. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que já passaram, que já se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Quer dizer, o que acaba em guerra não pode ser de Deus. Deus não traz a guerra, Deus traz a paz. Por isso que o Divaldo Franco sempre diz assim:
estou chegando, ele chega nas palestras dizendo sempre que traz votos de paz para todos. E é isso que nós devemos desejar, porque foi isso que Jesus recomendou, que nós devíamos sempre, ao chegar em algum lugar, desejar a paz, né? E ainda diz mais, se a paz ficasse, se o local fosse de paz, que essa paz voltaria para nós. Mas se o lugar não fosse de paz, que nós deveríamos sair dali e até sacudir a poeira das nossas sandálias. Não levar dali nem a poeira. Bom, então, as pessoas são incapazes de controlar os apetites e as paixões. Esse é que é o grande problema. E desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Olha que coisa fantástica está nos dizendo Emmanuel. Toda a grandeza da inteligência exige moderação, exige equilíbrio, para não desbordar-se em devassidão e loucura. Muita gente acha que a inteligência resolve tudo. Não é verdade. A inteligência pode fazer muita coisa, mas pode também levar a muita coisa errada. Muita gente pensa que a mediunidade, a intuição, ajuda a resolver um monte de questões. É verdade. Mas se for apoiada pelo Evangelho de Jesus, a mediunidade sem Jesus pode levar ao crime. Tá? Então, ainda assim, a temperança e a paciência, por si só, não são suficientes para enaltecer e dar lustre ao cérebro. A pessoa pode ter temperança, ter paciência, e isso, vamos dizer assim, servir de lustre para a inteligência, mas ainda é pouco. A própria diplomacia, aliás, sempre muito venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e da beligerância para a respectiva explosão, na época que julga oportuna e calamitosas conflagrações. Quer dizer, a própria diplomacia, ele está dizendo, né, que a diplomacia segura, mas mantém ainda o ódio tá ali aceso. Dá uma apagadinha no ódio e tal, vamos dar uma contemporização, mas logo que haja a possibilidade daquele que quer atacar o outro poder atacar, ele se sentir forte para tanto, vai começar tudo a partir dali. Então, o apontamento do Evangelho, na palavra de Pedro, é claro e preciso. De nada vale a ciência sem temperança. E toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas para que esse trio, né? Qual é o trio? Paciência, temperança e ciência. Para que isso funcione, para que esse trio de forças
se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente. Porque sem amor, nada pode vigir. E por isso que o grande ensinamento de Jesus é o que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, que foi o grande ensinamento do Evangelho. Então, se a gente suspira pelos mundos superiores, é necessário que a gente tenha amor presente em todas as nossas relações, para que os nossos impulsos possam ser enobrecidos, de vez que só o amor é que pode dispor de luz suficientemente clara, suficientemente forte, para clarear o presente e dar santificação ao nosso futuro. Essa é uma lição para que a gente possa meditar sobre ela, uma lição muito, muito importante, né? E hoje de manhã nós fizemos porque eu deixei de fazer o culto de manhã para fazer às 18 horas, para reunir maior número de companheiros aqui na casa, mas parece que 18 horas é pior, porque os que não vinham passaram a não vir, e os que vinham não vieram mais. Eu estou praticamente agora fazendo sozinho. Mas tudo bem, os espíritos do bem estão aqui ao nosso lado. Então nós vamos ver aqui o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar de uma situação muito interessante, que é o amor ao próximo, como a si mesmo. É o capítulo 2 do Evangelho. E é uma coisa tão interessante que quem dirige os meus passos aqui são as entidades espirituais. Eu sempre me peço a elas que, por favor, me ajudem a encontrar lições. Aí, o que aconteceu? Eu abri essa lição ali que estava marcada nesse livro que eu acabei de ler, e quando eu abri o Evangelho, onde que caiu? Caiu no capítulo 2, no item 9, que é uma lição de Fénelon, que trata de quê? Do amor. Aliás, o item 8, que é do Espírito Lázaro, é a lei do amor. Quando ele leciona para nós que no princípio nós temos instintos, depois, mais avançados, temos sensações, e só mais adiante é que nós vamos ter sentimentos. E os sentimentos são gerados, principalmente, tem no amor a sua fonte principal, o sentimento. E ele abre esse item, o item 8, que é anterior a esse que eu vou ler agora, ele abre dizendo que a doutrina de Jesus inteira é um hino de amor, né? Ele abre dizendo isso. Então vamos ver o que diz Fénelon com respeito ao amor. E aí começa logo assim, ó. Vocês veem que tem tudo a ver com aquilo que eu li agora, porque se precisa do amor para regular todas as nossas ações, não é? Principalmente na nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de sentir, de ter compaixão, de ter calma, de ter tolerância, de ter entendimento. Tudo isso é muito bom, mas tem que estar permeado pelo amor, sem o que não vai funcionar. Então, Fénelon começa dizendo assim: o amor é de essência divina. Ó. E desde o primeiro até o último, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato, né? É um fato que pudestes constatar muitas vezes
o homem mais abjeto, o homem mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo, que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu, porque eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações estão transbordando, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de pessoas misantrópicas ou misantropos, né? Misantropo é um nome usado para aquela pessoa que não gosta muito do ser humano, gosta do animal, gosta das plantas e tal, mas chegou um ser humano assim, essa gente é chata, não gosta, é misantropia isso, né? Tá certo, senhor sociólogo, tá certo? Acho que sim, acho que é por aí. É misantropia. Então, essas pessoas com essa misantropia vivem se queixando da humanidade em geral e resistindo contra a tendência natural da sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Essas criaturas, elas rebaixam a lei do amor ao estado do instinto. Quer dizer, o instinto rebaixado, aliás, o amor rebaixado ao instinto pode ser qualquer coisa, mas não é o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro ele tem que estar no grau mais para cima, no grau do sentimento. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar os germes vivais que Deus depositou nos seus corações. O que ele está dizendo? Que o amor está como que uma semente depositada no coração de todos nós. Quando fomos criados, esse germe foi colocado ali e se desenvolve e engrandece com a moralidade e com a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem com que as afeições sinceras sejam duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Quer dizer, o amor adocica a vida para que a vida possa ser vivida com mais suavidade. Algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outras pessoas iriam participar das suas afetuosas simpatias, nos quais são ciosas, quer dizer, são pessoas que, não quero que ninguém seja mais amoroso com meu filho do que eu sou. Lê do engano, às vezes parece uma pessoa que é mais afetuosa com aquela criatura que você ama do que você próprio. Pobres irmãos, diz aqui o nosso querido Fénelon, é a vossa afeição que vos torna egoístas. O vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente, mesmo quando a gente não gosta. Pois aqueles que a gente não gosta, que a gente repudia, esse é que a gente tem que procurar amar mais profundamente, porque esse é que é o desafio.
A tarefa não é fácil e será longa e difícil, mas você cumprirá porque Deus assim o quer. E além do amor, que é o primeiro e o mais importante preceito da nova doutrina que vós professais, que doutrina? A doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus na sua leitura mais clara, mais lúcida. E, portanto, é a lei do amor que vige nessa doutrina. Porque é a que deverá, um dia, matar o egoísmo, sob qualquer forma. Que ele tenha de se apresentar. Porque, meus amigos, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, o egoísmo de casta, o egoísmo de nacionalidade. E Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? É a seita? É a nação? Não, nada disso. O limite é toda a humanidade inteira. Porque nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta está destinado a um progresso próximo pela sua transformação social. Vai, Léo. Transformação social. E que vai ser praticada pelos seus habitantes, esta lei sublime, reflexo da própria divindade. Olha que coisa maravilhosa. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão se reformar quando virem os benefícios que foram produzidos por essa prática. Não façais aos outros aquilo que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creiais, meus amigos, na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Isso não existe. O coração humano cede e malgrado os seus achaques ao amor verdadeiro, que é o imã ao qual não se pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os vermes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. Ele falou lá atrás que quando você foi criado, Deus colocou no seu íntimo a sementinha do amor. Olha, coisa linda isso. A terra é uma morada de provas e de exílio. Quando isso ocorrer, então, ela será purificada por esse fogo sagrado. Por isso que Jesus fala que há vários batismos. Há o batismo da água, que é esse que praticam por aí. Há o batismo espiritual e há o batismo do fogo. Né? Batismo do fogo. E a criatura verá praticar, isso não está escrito aqui não, tá? Eu falei aqui. Estou enxertando aqui umas coisinhas. Porque está escrito em outros locais que falam sobre isso. E verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, se dedicar, fazer as coisas para o outro. Quer que eu faça isso para você? Eu faço para você, vou lá. A resignação, o sacrifício, que eu costumo dizer que não existe sacrifício, existe sacro ofício, ofício sagrado, que é o ofício de servir ao outro, servir ao próximo,
dar-lhes sempre a nossa contribuição de alguma sorte. Virtudes, todas essas virtudes, o sacrifício, a resignação, a paciência, o devotamento, a abnegação, todas essas virtudes são filhas de quem? Do amor. São filhas do amor. Não vos canseis, portanto, pois de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeste quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso das suas pregações. Ele estava muito velhinho, com 90 e tantos anos, já não conseguia mais quase falar. Ele repetia apenas essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos, amados, utilizai com proveito essas lições na prática, que não é fácil, é difícil. Mas a alma delas retira um bem imenso, crede-me. Fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos uns aos outros e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se ela então um Eliseu, Campos Elíseo, né? Campo Elíseo é aquele campo o Eliseu, né? Onde há a felicidade suprema, onde as almas dos justos virão gozar o descanso. Não o descanso da inatividade, mas o repouso, o descanso da contínua prática do bem. Porque essa aqui é a finalidade futura para as almas de escola. As almas de escola estão sempre em algum lugar onde existem os tormentos, os sofrimentos, as dores, os soluços, as situações dolorosas, para ali desencadear processos de ajuda, de suporte, de apoio, para que aquelas criaturas possam sobreviver melhor. Então aí está, meus queridos amigos, né? Essa lei, esse amar ao próximo como a si mesmo, tem mensagens lindíssimas, como eu falei, a primeira do item 8, né? Que não é a primeira, é do item 8. A do item 8, que é o que eu considero uma obra-prima do processo evolutivo, que é a do nosso irmão Lázaro, que foi em Paris em 1862. E essa aqui também, que foi de Fénelon, que foi de Bordeaux, de 1861. Quer dizer, essa aqui foi de antes do Fénelon, que é do Fénelon, antes da do Lázaro. A do Lázaro foi depois, mas aqui está na ordem inversa. Então, o Allan Kardec organizou isso aqui de forma didática, para dar uma ideia melhor da história. E ainda temos depois, no item 10, a mensagem trazida por Sanson. Sanson, ou Sansão, se quiserem, foi um membro da Sociedade Espírita de Paris. E a mensagem que ele mandou é de 1863, mas nós não vamos cuidar dela hoje. Nós vamos encerrar agradecendo a oportunidade de ter vocês aqui conosco, dizendo muito obrigado, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus de Nazaré, nosso irmão, nosso guia e modelo, agradecendo a Eurípides Barçanufo, nosso patrono espiritual, a Bezerra de Menezes, nosso amigo de todas as horas, que ao lembrar dos seus nomes e das suas missões, muito me emociona, me causa um sentimento de muito carinho, de muito sentimento amoroso, porque me sinto completamente amparado e protegido por essas entidades formosas, amigas, que sempre não estão ao nosso lado. Então agradecemos a todos, principalmente a Deus, nosso Pai,
a oportunidade de estarmos aqui nesse culto das 18 horas, trazendo essas lições e desejando que vocês tenham um copinho de água próximo de vocês, como nós temos aqui, para depois ingerir essa água que vai servir de medicamento para aquelas situações patológicas que até desconhecemos, que não sabemos que elas estão em curso no nosso corpo espiritual. Muita paz para todos e que Jesus abençoe o nosso esforço da realização desse trabalho. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e que possamos estar na próxima semana, nesse mesmo horário, junto com vocês. Muita paz. Graças a Deus.